E aí, cara? Pode ficar sentado. Bora, velho. Posso ir? Bora. Pode ficar sentado de qualquer jeito aqui. De frente pro microfone aí, você Tá pode legal. fazer o que você quiser. Tá legal. Dá menos murro na mesa. Se você quiser, não. Calma aí, velho. Eu pergunto. Ele reclama, né? Fala, não, peraí, e a imagem e tal, não sei o quê. Murro na mesa não pode, né? E tal, tá bom. O mundo da mesa é duro, né? Porque aí é foda. Muito bem. Posso ir, jovem? Tá lá. bom. Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do mundo. Hoje eu tô recebendo aqui um sujeito diferente. Por que um sujeito diferente? Tem certas pessoas que escolhem o caminho que eles têm como prioridade, independente do que aquilo vai causar em suas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Certas pessoas, elas optam, né, pela cultura e não importa o que virá por conta disso. Elas vão se manter ali fazendo o que é certo, o que é direito e o que é viável para as pessoas, mesmo que as pessoas não se toquem para isso. É por isso que a gente vê, né, certos artistas com um talento enorme serem desvalorizados ao longo do tempo. Isso aconteceu com muita gente. Mas o Carlos Brandão, que é um produtor cultural, que é jornalista, que é músico, compositor, tal. Esse cara, se você pegar o Carlos Brandão de, sei lá, uns 30 anos atrás, você vai encontrar um Carlos Brandão coerente com aquele tempo que ele estava vivendo. E essa coerência nunca passou, nunca acabou. Agora, por ser isso, é um cara polêmico, né? Assim, tem gente que ama e tem gente que não ama. Brandão, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Jurubebas, né? E vamos conversar. E de preferência, vamos falar mal de muita gente. Vamos falar mal, que é bom. Eu acho que falar mal é uma coisa boa. Ai, cara do céu. Obrigado pelo convite, vocês. Obrigado mesmo. Brandão, nós estamos vivendo um tempo, né, e eu posso colocar isso para você, porque você, mais do que ninguém, sabe o que eu estou falando. Nós estamos vivendo um tempo que eu chamo de tempo destrambelhado. As redes sociais, elas trouxeram um destrambelhamento, se é que esse termo existe, né? Mas elas trouxeram um destrambelhamento que é algo que eu fico, às vezes eu paro para ficar refletindo sobre isso e falo, será que vai ter jeito? Será que a gente vai poder desfazer certas coisas que já estão sedimentadas na cabeça de determinadas pessoas? Por exemplo, ideologicamente falando, porque quando você planta uma ideologia na cabeça de alguém, meu amigo, para aquilo sair dali. E aí, nós temos uma mistura venenosa, né, circulando nas redes, uma mistura de religião, que na minha opinião é a pior coisa que existe no universo. Concordo. É a coisa mais nefasta que existe no universo. É a mistura de religião, mentira e ideologia, além da ideologia religiosa. Então nós estamos nesse contexto aí. Aí eu te pergunto, você que sempre foi um cara extremamente questionador, um cara lúcido demais, um cara que tentou produzir o melhor da cultura o tempo todo e tal, foi diretor lá do Martins Cerezo, quanto tempo, né, e tal, sempre teve nesse mundo. Como é que você tá enxergando esse nosso presente, Brandão? Bom, vamos em redes sociais que você falou. Eu não levo a sério. Eu uso rede social o dia todo, mas não levo a sério como as pessoas usam, porque cada um tem um público, 10, 12 pessoas que acompanha e acha que aquele público é um mundo. É o mundo, sabe, inteiro. Se eu tenho raiva de você, eu te cancelo. Aí você sai na rua e fala assim, porra, me cancelaram, acho que vão me jogar pedra em mim na rua. Ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o cancelamento. Quer dizer, deu poder para meia dúzia de pessoas, vamos dizer, eu sou do movimento que defende animais. Então, esse movimento de defesa de animais, ele cresceu demais. O movimento não sei de quê. Todas as pessoas, meio que imbecis, criaram muita voz com as redes sociais. Eu não sei até quando isso vai. Ou se vai muito tempo, eu não sei. Mas que é um desserviço, porque está todo mundo muito ansioso e muito depressivo e muito triste.
sabe? Porque a rede social não dá segurança pra porra nenhuma, sabe? Assim, ou você não leva... Eu gosto de ver vídeos engraçados. Então, o resto que tá lá, meus amigos, não sei o quê, eu não acompanho, certo? Tem aniversário seu, sou seu chegado, te mando um ligo, né? Um grande abraço. Faço, tal, mas eu acho que do jeito que a rede social ela só é um serviço pros donos delas, sabe? Dá um lucro fabuloso, mas é um só atraso, a galera que tá por trás. de vida. É um atraso de vida. Eu conheço um garoto de 24 anos que tentou suicídio porque a namorada dele disse que ele tinha batido nela e ela bateu nele primeiro e ela cancelou ele. Ela e mais 12 pessoas. Então ele se achou o excluído do mundo. Eu falei, mano, você tá no mundo. Uma coisa, essas 12 pessoas que te excluíram não fazem nenhum efeito pra você. Você vai se matar por causa de 12 doidos. Outro dia eu vi uma profissional da área da psicologia dar um dado assim extremamente terrível. Ela falou assim, nos últimos 10 anos o suicídio entre meninas de até 15, entre 12, 15 ou 13, 15, por aí, aumentou mais de 200%. E o principal motivo, Instagram. Suicídio. As pessoas estão morrendo porque elas estão vendo um padrão ali que é completamente inatingível pela maioria, porque muito é mentira, inclusive. 90% e as pessoas, glamour. Exatamente. E as pessoas, e essas crianças olhando aquilo e pensando, então eu tenho que morrer porque eu nunca vou atingir isso, nunca vou ser isso e tal. Eu falei pra você, a solidão humana que as redes sociais está trazendo, você vê que o nível de depressão aumentou muito. Com certeza. O nível de ansiedade aumentou muito, o nível de suicídio. É porque a imprensa não gosta de divulgar suicídio para não dar exemplo para as pessoas. Mas o número de suicídio entre jovens aumentou muito mesmo. Você está certo. Esse garoto, mas da grande maioria de jovens, porque ele não pode alcançar aquele brilho todo que a rede social vende. Brandão, a gente sabe, vamos falar aqui um pouco dos anos, final dos anos 70, 78, 76, de 76 para frente ali. Eu já era velho nessa época. Eu já era velho, porra, viu, cara? Final ali, por ali, de 76 para frente, né? A gente estava com uma ditadura torturando, matando, sumindo com pessoas, né, e tal. Os campos universitários estavam sendo vigiados por agentes do SNI e muita gente sendo dedurada e tal. A situação era muito ruim, só que a sociedade não tinha noção disso. Ela o povo comum nem sabia que estava acontecendo, porque a mídia inteira, principalmente a TV Globo, sempre lembra do Amaral Neto, o repórter e tal, não sei mais o quê. Ou seja, ela ficava falando bem do governo militar, de um governo militar que estava assassinando pessoas o tempo inteiro. Essa que é a realidade, né? Tá, mas do ponto de vista, por exemplo, da música, era popular naquela época Caetano Veloso, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Chico Buarque. Nós estamos falando de uma música de alta qualidade, ou seja, que inclusive serviu de pontapé inicial para muita gente, né, para que essas pessoas tivessem lucidez e tal. De 1988 para cá, e isso eu posso afirmar de cadeira, porque eu fiz essa confirmação e ao longo desse tempo eu fui pensando muito sobre isso. Em 1988 entrou a primeira dupla sertaneja no FM, mais ou menos, que foi o Chitãozinho e Chororó. Aí a mídia, né, a grande mídia, descobriu que aquela música dita como sertaneja, que na verdade nem era sertaneja, era uma música, era o brega, o popular e tal, não sei o quê, até que em 88 o Chitãozinho ainda tinha muita música lá do sertanejo tradicional e tal, mas isso ia mudar muito, né? Quando a mídia percebeu isso, 95% do investimento foi para esse rumo aí. E aí, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção. Quem tinha 15 anos
em 1988 e não tinha noção de nada, passou a consumir só e somente só isso. Por quê? Porque todos os programas de televisão, novelas e não sei mais o que e tal, apostaram nisso. E a boa, e a música, eu não quero colocar assim, a boa música e a música ruim, não. Também não faço isso não. Não existe isso. Tem música, né, e tal. Mas a música, só como entretenimento, passou a receber todo o investimento da mídia. Ou seja, uma música que não trazia mais consciência política, uma música que não trazia mais a possibilidade de você desenvolver senso crítico, etc. e tal. Então você pensa bem, quem tinha 15 anos em 1988, passou de 88 até hoje, todo esse período exposto a um tipo de cultura que só ofereceu bobagem, só ofereceu entretenimento e mais nada. E aí, hoje você encontra, olha só, médicos, engenheiros, advogados, administradores, comunicadores, jornalistas, e eu posso citar aqui uma renca de profissões, gente que tem qualidade técnica e zero de senso crítico. Aí eu te pergunto, diante disso, o Brandão, é possível a gente sonhar que daqui a pouco você vai começar a ouvir uma música melhor, que as redes vão mudar um pouco e tal? É possível isso ou isso foi uma mudança e nunca mais vai ser, a gente não vai ver esse retorno? Deixa eu te falar uma coisa, eu sou um cara de 74 anos que eu sempre acompanho o que está acontecendo de música, independente de gênero musical. Eu acompanho muito, como produtor musical, acompanho muito gente do rap, do trap, do funk. Nunca poderia ser, desde que eu não tenho dinheiro para poder ser sertanejo. Sertanejo precisa de muito dinheiro. É um gênero musical que precisa de muita grana. Mas eu venho lá dos anos 60, final dos anos 60, com os festivais da Record, que criou-se essa MPB, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Mutantes, esse pessoal, Rogério Duprat, esses grandes nomes. Quer dizer, a minha influência é isso. Mas eu me dou o direito de hoje, por exemplo, achar que o grande artista brasileiro hoje chama-se Ariel, que é um garoto do funk. O grande artista, para mim, hoje, da música brasileira é o Ariel. E eu duvido zero disso. Porque o último álbum que ele fez, ele misturou Gilberto Gil com Péricles, com não sei o quê, e uma letra maravilhosa. O pai dele era do Raízes de América. Ou seja, ele é um passo à frente. Um passo à frente. O próprio pessoal do funk fala que ele veio salvar o funk. Eu não vou avalizar isso, porque eu não sei se o funk está precisando ser salvo. Então, assim, eu acompanho muito isso, sabe? Eu acho que o sertanejo, ele veio muito da Jovem Guarda. Quando a Jovem Guarda foi se inspirando, aquele romantismo meio meloso veio desaguar no sertanejo, já no sentido mais do corno, né? Da dor de corno, da mulher que... Sempre a mulher que trai. Falei corno, eu lembrei do Falcão. Então, assim... Mas eu não tenho muito problema. Eu tenho amigos que não suportam sertanejo. Gustavo Veiga, não dá pra você sentar com ele num bar e tocar o sertanejo. Ele vai aí e briga. Mas eu tenho paciência, sabe? Eu tenho paciência. Mas quando eu cito a música sertaneja, na verdade, eu não tenho nada contra a música sertaneja, muito pelo contrário. Né? Assim, nada. O que eu acho que foi um crime foi os veículos de mídia, né, optarem por isso, por uma questão econômica. Né? Aí você passou a ver, por exemplo, numa TV Globo, ela excluiu todo mundo e começou a botar dinheiro e tudo no sertanejo. Longe de mim dizer que o sertanejo é uma música que não isso, que não aquilo. Não é esse o problema. O problema foi uma opção que na minha visão, né, assim, não sou de teorias conspiratórias, mas eu acho que essa opção não foi apenas comercial. Alguém raciocinou no seguinte sentido: olha, povo sem capacidade de questionar é muito mais fácil de governar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos investir nessa música, vamos transformar isso num hit, num sucesso mundial, numa indústria pesadíssima.
E teve que virar indústria mesmo, porque a gente, assim, virou uma indústria muito grande e tal, não sei o quê. Agora, se a mídia não tivesse tido essa intenção, que eu acho que ela teve, ela poderia ter dimensionado, porque se você pegar países desenvolvidos, isso tá posto lá já desde sempre. Desde muito tempo você tem a separação. Você, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um country legal e tal, que é valorizado, respeitado e tal, não sei o quê, mas ele não é assim, é só isso em todas as redes do país, não. Peraí, tem o rock and roll tem o seu espaço, o blues tem o seu espaço, o funk, o rap, tudo tem o seu espaço. Agora aqui não. Aqui, entre 88 e até hoje, quantas pessoas conhecem Ariel? Acho que hoje no Brasil, praticamente todo mundo, porque o funk é uma coisa que tem muito dinheiro por trás. Eu gostaria de fazer uma pesquisa para ter essa informação. Por quê? Porque assim, o negócio ficou tão absurdo, né? Que, porra, de vez em quando você descobre uns artistas, né? Do que eles chamam lá da nova MPB, ou mesmo no funk. Por exemplo, um criolo. Um puto de um artista, cara. Entendeu? Mas assim, assim, não tem a penetração que poderia ter por conta da própria mídia. Sabe o que eu acho? O sertanejo, ele trouxe para ele uma grana de produção, uma grana pesadíssima. Que ficou o mercado mais caro. Não, e ele estava certo. E essa grana é que bancou todo esse sucesso. Não dá para negar que foi um sucesso, sabe? Não, a Rede Globo foi sucesso. A Rede Globo, desde que ela foi fundada pela ditadura militar, um grupo americano que ajudou a criar o grupo Time Life, que a Globo sempre foi uma coisa meio que à parte no Brasil. Aí governo, sou a favor. Sou a favor. A grande imprensa brasileira, ela é governo. Sim. Ela é governo. Sabe? Então, assim, eu acho que a mídia do sertanejo, a grana do sertanejo é muito alta. Não dá pra você brigar com aquilo. O cara que tem dinheiro, ele vai fazer sucesso mesmo que ele não preste. Eu acho que passa por aí. Eu vou carregar essa dúvida, assim, até eu achar uma pesquisa que possa me mostrar o contrário, mas eu acho que eu concordo plenamente com você que o sertanejo investiu muito, se transformou numa indústria altamente competente e por isso arrebentou a boca do balão. Agora, ela dependia dos veículos para chegar nesse ponto, e os veículos fizeram a parte deles em detrimento de todo o resto. Esse é o meu problema. Eles pagaram muito. Os jabás eu vou te dizer, falta de senso crítico hoje no Brasil tem que ser creditada aos veículos de comunicação. Passa, exatamente, passa por isso. Entendeu? Passa por isso. Mas sabe o que deixa feliz? Aqui em Goiás, que a gente tem um estado sertanejo. Hoje você tem a nova MPB aqui, é muito forte. O rock alternativo. O rock alternativo é forte. O rap e o trap feito em Goiânia, e na grande Goiânia, Trindade, São Canedo, as cidades em torno, é muito bom. Aparecida é muito bom, o nível é altíssimo. Sabe? Então, assim, isso me deixa feliz. Porque, assim, é molecada de 19, 20 anos fazendo um som maravilhoso. Da época deles, sem grana, grana por trás, fazendo coisa bem feita. Resistindo, né? É como se fosse uma resistência mesmo. Exatamente. Sempre vai existir, né? Tomara que essa resistência tenha força para continuar, viu? Eu acho que sim. Tomara. O que é o Goiânia hoje? Quando o sertanejo chegou, tomou conta da noite de Goiânia. A noite era MPB, não era? Era. Depois a sertanejo tomou conta. Quem abriu a noite de novo foi o samba. Hoje Goiânia é uma cidade de samba muito forte. O Pop Pegs falou, samba em Goiânia, cara. Sabe? Então, assim, hoje o samba abriu quase todos os bares e o pessoal da antiga MPB tá voltando pra noite por causa do samba. Tem um grupo chamado Camisa 10 aqui em Goiânia, que é maravilhoso. O vocalista é um menino, que voz bonita, sabe? Ou seja, tem gente muito boa por aí. E eles fazem sucesso no Brasil todo. Eles outra milhões de seguidores. Outra coisa que eu sinto muita falta por exemplo, Goiânia, se você pegar as redes, né? Assim, pelo menos que se está acontecendo agora, eu não sei, porque eu desisti há muito tempo e passei a não ver mais TV aberta de jeito nenhum.
Mas sempre faltou, por exemplo, coisas aqui, locais aqui, para mostrar essa resistência, né? Por exemplo, se isso tivesse exposto, né, nas redes, que deveriam ter uma programação local extra jornalismo, porque é um absurdo, né? Não tem nada. Eu me lembro que lá atrás, lá anos 96, 97, por aí, eu fui contratado para fazer a Rádio Serra Dourada FM. Sim. Um projeto popular, tal, não sei o quê, beleza? Fiz do zero mesmo, do zero, não tinha nada. Eu lembro desse começo. Não tinha nada. Foi do zero mesmo. Ó, estúdio, nome, marca, contratar o pessoal, treinar todo mundo, criar uma programação, programas e tal, não sei o que, tal, botar no ar, fazer acontecer. Aí, durante esse período, eu não me lembro se foi em 96 ou 97, um dia eu estava conversando com o diretor comercial, uma pessoa muito boa, um cara extremamente competente, o Zé Eustáquio, lembra dele? Lembro demais. Tá por aí, né? Mas saiu da TV Serra Dourada e não voltou para a área de comunicação. Aí um dia a gente estava conversando, aí eu não sei porquê do assunto, eu falei, Zé, seguinte, eu acho muito ruim esse negócio de rede, sabe? Por exemplo, aqui, você tem um programa de jornalismo aí, uma coisinha ou outra e mais nada, entendeu? Tinha que ter coisa. Como é que seria isso? Perguntou para mim. Eu falei, eu criaria mais um estúdio aqui, entendeu? E colocaria programas de 2 horas no ar. Terminou nesse estúdio, vamos para o outro estúdio, tudo ao vivo. Sabe o que ele falou para mim? Assim, Deus me livre. Rapaz, o Jornal do Meio-Dia, só o jornal já quase me deixa louco. Você está dizendo para eu fazer uma programação ao vivo? Falei, cara, pode escrever, vai ter que ser assim, sabe por quê? Porque as redes estão muito distantes das suas retransmissoras, cara. A realidade do Rio de Janeiro não é a realidade de Goiânia, a realidade de São Paulo não é a realidade de Goiânia. Então, assim, você está vendo, você tá exposto, por exemplo, né? Você pega aí uma rede TV, sei lá, você está exposto a um alto grau de breguice paulista. Aqui em Goiânia, que a breguice é completamente diferente. Exatamente. É outro tipo de breguice. Nossa brega é outro. Não é isso? Aí eu falei, cara, tinha que ser daqui e tal. Não, pois é, então ficou aquela brincadeira, né? Passou e tal, quase 25 anos. Mas muito antes disso, o que eu disse para ele se confirmou. Porque o local passou a ter muito mais influência, muito mais valor, muito mais audiência do que os programas de rede. É óbvio isso aí. O cara está assistindo uma coisa que não tem nada a ver com ele, porque não tinha nada para ele fazer. Agora, não, mas ali no outro canal tem um programa que está falando daqui. Tem um programa que está mostrando coisas daqui, né? Desse jeito, alguma coisa focada na cultura, mas assim, feita profissionalmente, principalmente com a música, eu não tenho a menor dúvida que funcionaria, não. Porque você acabou de dizer, cara, tem gente muito boa do samba, tem gente do rap maravilhoso, tem da música sertaneja, da nova MPB, do rock and roll, do rock alternativo. Do pop. Entendeu? Do pop. Entendeu? Tem. Agora, a música feita de Goiás é muito boa, em todas as suas vertentes. Inclusive o sertanejo. É muito bem feita, sabe? Não dá pra negar, assim, o sertanejo aparece mais porque tem grana, ok. Mas vai lá ver a molecada que tá fazendo pop, que tá fazendo outros gêneros. É muito bom, a qualidade é muito boa. Essa molecada, cantoras e cantores, compositores e compositores jovens, que fazem essa chamada nova MPB, sabe? Tem gente muito boa, cara. Tem gente foda. Outro dia eu tirei pra dar uma olhada nisso, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente boa que tem. Outro dia eu fui assistir um festival lá no Martins Sererê, a Brunei, que é uma cantora jovem, 20 e poucos anos. Cara, no meio de um festival de rock, ela fez um show de MPB e ela arrebentou. Arrebentou. Gente boa em qualquer evento que você coloca, arrebenta. Tem. Agora, Brandão, uma outra coisa que você sempre teve foi consciência política. Você sempre foi um cara muito antenado e tal, pelo fato de ser jornalista, pela sua lucidez. Porque todo produtor cultural, quer dizer, claro, não são todos, né? Mas as pessoas que lidam com cultura, elas normalmente têm muito senso crítico.
Politicamente falando, nós estamos vivendo um momento no mundo inteiro, né, com a ascensão da extrema-direita, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Antes da gente começar no podcast hoje, você me falou uma coisa muito interessante, um raciocínio bastante interessante. Eu queria que você repetisse isso aqui. Na sua opinião, o que aconteceu? Por que a extrema-direita ocupou tanto espaço? Eu acho que a esquerda não soube ocupar. Hoje tem dois velhos no Brasil que eu não gosto, o Lula e o Bolsonaro. Tirando o cara do Goiás, que eu detesto, porque isso não conta. Mas para mim, Lula e Bolsonaro são dois problemas que o Brasil tem. Dois idosos, dono da verdade. Então, assim, mas a direita do Bolsonaro, ela cresceu em torno da não herança que o Lula deixou. O Lula não teve herdeiro. Poderia ter tido, né? Poderia ter dezenas de herdeiros. Bons, sabe? Eu me lembro de um deles que foi senador em Brasília, o Cristóvão Buarque. Cara, que sujeito aquele. Lula não foi deixando ninguém. Quer dizer, hoje, os filhotes de Bolsonaro estão esparramados no Brasil e estão tendo votação expressiva. Quer dizer, isso é um problema. Isso é um problema. Mas eu vou repetir para você o que eu te falei. Eu acho que no Brasil existem duas direitas. A direita católica, que é a grande imprensa, parte do judiciário, os grandes políticos. Para mim, essa não é esquerda, isso é direita católica. O PT faz parte disso. O PT começou como esquerda, hoje é direita católica. E a direita, essa direita evangélica histérica, que é do Bolsonaro. Sabe? Eu acho que o Brasil tem dividido em duas coisas que eu não gosto. Lula e Bolsonaro. Quer dizer, eu não tenho paciência com os dois, não voto nos dois, sabe? Por exemplo, agora em Goiânia, final aqui, Fred e Mabel. Acho que são dois bobos. São dois caras inúteis, são dois caras que não têm nenhum talento. Sabe? Aí o pessoal da cultura, uma parte da cultura, criou um projeto chamado Fred sim, Goiânia sim, Fred não. Eu falei, gente, vocês estão esquecendo que o Mabel, o Teatro do SESI, há 4 anos atrás, era o melhor teatro da cidade de Goiânia. Mais ocupado, a melhor pauta, que os artistas daqui eram mais bem tratados, uma equipe de direção e produção maravilhosa. Quando o Mabel entrou no SESI, ele fechou o teatro. Quer dizer, essa visão caótica de cultura, tanto o Fred quanto o Mabel tem. O Mabel não é salvação da lavoura, não. O Mabel é um bobo. E o Fred é outro bobo. Então, assim, para que eu vou perder meu tempo votando nos dois? Sabe, eu não perco meu tempo, juro. Você acha que esse movimento evangélico que cresceu no Brasil nos últimos 20 anos, né? Cresceu muito, muito, muito. Antigamente, esse movimento, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Por exemplo, você pega a Igreja Universal do Bispo Macedo, Valdemiro, R.R. Soares, seu amigo Malafaia, Malafaia, essa gente toda aí podia fazer e mentir o tanto que quisesse, ok? Eles compravam horários em TVs, o Macedo chegou a comprar uma TV inteira, que é a Record, né? Mas todos eles tinham programas de televisão, e nesses programas de televisão eles mentiam o tempo inteiro sobre milagres, sobre prosperidade, sobre tudo. E, inclusive, mentiam numa interpretação fraudulenta da própria Bíblia, ok? E usava atores para criar e nunca milagres. Foram contestados. Por quê? Se o Brandão quisesse contestar, como é que o Brandão ia alugar um horário de TV para fazer um programa contra o que eles estavam dizendo lá? Nunca. Então eles ficaram muitos anos, eles ficaram talvez 2 décadas fazendo isso sem nenhum tipo de contraditório. Zero. Agora, de pouco tempo para cá, surge esse contraditório com as redes sociais. Hoje, se você fizer uma pesquisa, você vai ver um monte de gente que entende de Bíblia, por exemplo, pastores, inclusive, gente honesta, porque tem, né? Tem muito, claro que tem, né? Muito. Isso que eu ia falar. Pois é, tem muita gente honesta. Pois é. Você vê essas pessoas desenvolvendo críticas e mostrando uma realidade que nunca foi mostrada antes. Aí a pergunta é, então nós estamos começando o período de derrocada desses líderes
dessa fraude. Porque isso é uma fraude. Cara, assim, será que nós isso estamos... não é religião, né? Não, nunca foi. Nunca foi. O negócio é tão louco, o Brandão. O negócio é tão doido que se você pegar um religioso sério, alguém sério mesmo, um cara que é sério, é honesto, em relação ao cristianismo, ele vai dizer assim, ó, até Cristo era uma coisa. Cristo veio e acabou com isso, acabou. Então o Velho Testamento caducou no que diz respeito a cristianismo. Então, cristão é o cara que segue o evangelho de Jesus e ponto final. Não. O pentecostalismo no Brasil, os evangelhos no Brasil, eles 80% voltado para o Velho Testamento, para muito mais para Torá do que para a Bíblia. Ou seja, e como que essas pessoas não percebem essa manipulação? Você falou uma coisa aí que se é o começo da derrocada desse pessoal, eu não sei se é. Porque o espaço político que eles ocuparam é muito grande. E você falou, tem televisão. Aqui em Goiás tem um pastor que tem uma televisão. Agora tem bancada evangélica. Tem bancada evangélica. A bancada evangélica foi criada pelo Fernando Henrique e depois engordada pelo Lula. Quer dizer, a própria chamada esquerda brasileira ajudou a fomentar esses caras. Quer dizer, a força política deles é muito forte, é muito séria. Ultimamente, eu não sei se é uma derrocada por enquanto. E ultimamente a gente, assim, eu acho que até que a bancada evangélica anda meio que silenciosa e tal, não tá, perdeu aquela estridência, né, e tal. Será que já não é isso? Eu não sei. Porque estão sendo expostos, assim, porque agora acabou, né? Agora você não faz mais e fica por conta só do seu templo, só das 1000 igrejas que você tem, né? 1000 templos, porque vem daí, né? Esses representantes, eles são representantes, são falsos representantes do povo evangélico, porque a maioria tá lá, não é nem voto de cabresto, na minha opinião é voto de cela, porque não tem cabimento. Mas eu concordo com você aí, tem novos religiosos dessa área evangélica aparecendo, gente muito séria, boa, isso é interessante. Muito séria. Eu não acredito em Deus, para mim Deus e nada é a mesma coisa, entendeu? Para mim não faz o menor efeito eu precisar de Deus, mas as pessoas precisam de Deus, precisam muito, sabe? E precisam de um Deus pelo menos honesto, né? Então várias igrejas estão aparecendo dessa área mais evangélica, vários pastores bons, jovens, têm aparecido falando a verdade, sem querer roubar, sem querer ganhar dinheiro. Se você, por exemplo, se você inclui o amor no discurso religioso e foca nele, você só vai produzir coisas boas. Pronto, não tem problema nenhum. O problema da religião é vender uma coisa que não existe e não entregar, porque não existe, né? O tempo inteiro. E ela vai criando uma dependência baseada no medo, cara, que é um negócio impressionante, eu sei, mas isso não é de hoje, né? Você sabe, isso é desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo. Então, será que um dia a filosofia já cansou de falar que Deus é uma invenção humana? Mas quando você fala isso para um religioso, ele já pula para trás na mesma hora, entendeu? E ele não está disposto nem a escutar o que você tem para dizer. E aquela frase, a religião é ópio do povo, é antiquérrima, né? Ela antecede esse movimento evangélico brasileiro. É só que nesse caso aí, ela provoca um mal muito superior a qualquer droga. Ué. Porque, veja bem, se... Eu tenho um amigo que fala que a religião é droga. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Se você... às vezes eu falo religião, né? Aí o povo fala assim, nossa, mas como assim, cara? Então, cara, deixa eu te falar. Se você for ver a religião como instituição, que é do que nós estamos falando aqui, cara, é pior do que a organização criminosa. Ué. Por aí. Mas é mesmo, cara. Entendeu? Veja a conduta. Se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica. Cara, a Igreja Católica já fez tanta merda, mas tanta merda. E aí eu te pergunto o seguinte: durante o período que eles estavam fazendo merda, eles não sabiam que Jesus existia? Não tinha lá o ensinamento? Papas, bispos não sabiam de nada, estavam fazendo merda. Hoje eles não estão fazendo merda, por quê? Porque eles agora as merdas podem ser identificadas com mais facilidade, ou porque eles se transformaram em crentes e passaram a acreditar que Deus existe. Porque eu posso dizer para você o seguinte: só tem uma coisa na minha
humilde percepção que permite que esses religiosos façam tanta merda. É a descrença total na existência de um Deus. E também, assim, a Igreja Católica ficou muito tempo escondida no canto dela e agora as coisas estão aparecendo, né? Esse tanto de merda que você fala, tanto de podre você acha que surgindo agora. Você acha que lá na Inquisição eles estavam colocando pessoas vivas e queimando pessoas na fogueira? Naquela época eles não sabiam de nada? Eles não sabiam de nada? Jesus o que é entendido pelo que Jesus falou hoje, não era a mesma coisa daquela época? Por acaso Jesus tá falando diferente hoje do que ele falava naquela época? Não. Esse cristianismo, claro que não, que existe, eu acho que ele sempre foi atrelado ao poder, desde lá 200 mil anos atrás até hoje. Tudo é poder. Sempre atrelado ao poder. Só poder. Não tem conversa, não. Isso é negócio, meu irmão. Então, eu falo aqui sem nenhum tipo de problema, nem nada. Não tem nada mais nojento do que religião. Religião, eu também concordo. Agora, vamos lá. Isso não significa que você não possa ter sua fé. Cara, você é livre para acreditar, ter fé, sabe? No que você achar que deve. E ninguém pode questionar isso. Olha, meus netos são católicos, o meu filho é macumbeiro. Qual que é o problema? Então, assim, eu acho um barato eles terem a fé deles e acreditarem naquilo. Ué. Sim. Rapaz, você não acredita? Não, eu não acredito, mas o que vocês fazem eu acho bonito. Pronto, ué. Porque vocês têm o direito de ter fé, ué. É uma questão de respeito. Claro, não tem problema nenhum. Respeito eu também não crença. Agora, ó, vou dizer uma coisa para vocês que têm fé. A hora que vocês pararem para analisar, né, o que a religião, né, que embala tudo isso, né, faz e já fez, você vai ter fé fora da religião. Porque eu acho que a lucidez, ela chega para as pessoas quando elas passam a ter fé fora da religião, fora da mentira, fora do medo, fora dessa manipulação demoníaca que a gente vê, assim, claramente. Cara, tem certos vídeos que você acha no YouTube de pastores falando coisas que você fala assim, mas, cara, como que alguém... Como iludir os fiéis? Não, cara, não é nem como iludir, não. É assim. Como roubar, né? Cara, como que alguém pode estar lá escutando isso e não levantou o dedo para dizer, ô, pastor, deixa eu te falar. Por que você não vai pro inferno, cara? Entendeu? Por que você não vira bandido logo, não vai dar tombo nos outros na rua? Porque aqui você tá tentando fazer a mesma coisa do jeito mais hipócrita do planeta. Deus virou uma droga complicada, né? Deus virou uma droga complicada. Cara, e aí é o seguinte, né? Aí eu fico imaginando, naquele período difícil para milhares, para milhões de pessoas que foi a pandemia, a religião ajudando o negacionismo, entendeu? Os evangélicos do Brasil negaram muito, né? Quando eu falo evangélicos, eu estou me referindo ao lixo, ok? Estou me referindo ao lixo. Que são os grandes pastores. Que são esses midiáticos aí e tal, com exceções honrosas. Tem alguns que já estão conseguindo, né? Mas são pessoas sérias. Você vê no discurso, você sabe. Agora, essa raça que você já conhece há mais de 15 anos e tal, isso é o lixo, entendeu? E é mesmo. Então, assim, essa gente, cara, durante a pandemia, eles foram tão filhos da puta, mas tão filhos da puta que quando eu vejo hoje, muitos vídeos já foram apagados. Ah, sim, né? Com certeza. Mas eu vi, por exemplo, o Malafaia dizendo, não, ó, o brasileiro não pega isso não, porque isso aí vai ser uma merreca de gente, em nome de Jesus. Só que Jesus não ouviu ninguém, né? Estão matando gente. Jesus não ouviu ninguém, porque morreram quase 800 mil pessoas, cara. No mundo todo morreram contas, hein? Brandão, antes de começar a mortandade, eu gravei um vídeo, eu tava fazendo um serviço na TV Brasil Central, eu gravei um vídeo lá e fui explicando, tá no YouTube até hoje,
explicando matematicamente o que poderia acontecer se a gente não tomasse as providências corretas. Naquele momento, pelo que eu tinha de dado, eu cheguei à conclusão que a gente poderia perder entre 250 a 300 mil vidas. Cara do céu. Teve um cara da Universidade Federal de Goiás aqui, não sei o que ele faz lá, que também não me interessou, que ele só faltou me chamar de picolé, entendeu? Assim, que absurdo, da onde você tirou isso, não sei mais o que. Beleza, quando a gente chegou nos 300 mil, eu mandei foi pelo próprio... acho que foi pelo Facebook. Fui lá, marquei ele, falei, e aí, meu jovem? E agora? Já morreu, já. E agora, ô jumento? Entendeu? Não, porque, cara, se as pessoas tivessem tido... Ele te respondeu ou não? Que respondeu, que nada. Claro que não vai responder, lógico que não. Assim, ó, porque é assim, nós estamos vivendo esse período. O cara assiste um vídeo, ok? De alguém transformando uma mentira em fato. Aí ele pega aquilo, ele não tem senso crítico, ele não sabe entendeu? Aí ele pega aquilo e transforma aquilo numa verdade e passa para outro que é tão burro igual a ele. Outro dia, tá bom te fazer essa pergunta. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Outro dia alguém falou assim, Leal, eu cheguei à conclusão que é burrice. Ele falou para mim. Você acha que é burrice? Nós estamos diante de um povo burro, será? Porque não tem cabimento, cara. As pessoas estão crendo em coisas que são absolutamente absurdas, cara. E aí? É o quê? Falta de proteína na infância, sei lá, é burrice mesmo. Falta de proteína na infância é ótimo. O que é, cara? Fala pra mim. Não sei não. Eu fico com a proteína. Você fica com a falta de proteína. Essa resposta é boa. Eu nunca tinha visto falar essa explicação. Pois é. Só pode ser, cara, porque não tem cabimento. Ou, deixa eu te falar. Cara, você é muito besta. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, quando a gente pega... Olha só, vamos lá. Agora há pouco, presta atenção, agora há pouco, né, há 2 semanas atrás, o Bolsonaro tá numa demonstração de que agora eu estou com o candidato do MDB a prefeito de São Paulo, tal, do mundo, tal, né? Fizeram lá uma quase que coletiva, né? Que estava todo mundo aparecendo. Aí alguém, não aparece a pessoa, mas a pessoa fez uma pergunta sobre a questão das eleições, né? Se ele continuava acreditando que não sei o quê. Aí ele soltou, o Bolsonaro, tem esse vídeo aí na internet, ele soltou o seguinte comentário: mas ó, deixa eu te falar, hein? A votação na Bahia terminou meia-noite. E aí nós entramos com os advogados, sei o que e tal, e não sei o que e tal. Meia-noite. Você quer que eu continue falando? Olha só, presta atenção. Por que ele sabe que isso é mentira? Tanto é que já foi desmentido, mas ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira. Mas qual é o raciocínio dele? Eu vou falar agora para um monte de burros, imbecis, gente que não sabe nada, e essas pessoas vão acreditar que a eleição na Bahia, a urna fechou à meia-noite, quando a eleição tinha terminado às 18 horas, e isso prova que deu merda. Isso prova que está sendo roubado. Ou seja, eles... Aí, quando você vai para cima dele, quando a justiça fala, não, eu fui mal entendido, não era isso, tiraram do contexto e tal. Só que agora... esqueceram de dizer para ele que agora ele é um zero à esquerda comum como eu e você. Agora ele pode ser processado, preso, qualquer coisa. Na noite passada eu vi ele entendeu? Na Solidariedade de São Paulo com o Nunes. Mas ele não escondia a raiva que é dele do Nunes. Claro. Ele não gosta do Nunes. Exatamente. Entendeu? Ou cara, seja, a cara dele era tá pitoresco. E outra coisa, cara, eu vou falar pra você, ele é um analfabeto. Também acho. Ele é um analfabeto. O Bolsonaro... Eu tive o cuidado de fazer uma operação pente fino
nos 27 anos dele, ou 20, pouco mais do que isso, na Câmara Federal. Você teve essa paciência? Eu tive essa paciência. Sabe por quê? Porque na minha posição, e você na sua, a gente precisa de ter dados, né? Pra você poder... Enfim, cara, esse cara foi um bobo da corte o tempo inteiro. Ele falou muito, além de falar merda, falou muita merda. Nunca fez bosta nenhuma. Você acredita que esse porcaria, desde o primeiro mandato, ele tá tentando acabar com a reserva Yanomami? Acredito. Esse processo, essa tentativa, ele manteve isso até não ter mais. Acho que terceiro ou quarto mandato ainda estava tentando e aí não deu certo. Acabou, ele perdeu essa possibilidade. O que ele fez quando ele foi presidente? O que ele fez? Ele fez tudo para dizimar aquele povo lá. Ou seja... E eu me admiro muito assim, que você falou assim, 27 anos de nada. Nada, mais nada aí mesmo. Aí o cara chega a presidência da República, como é que deixa? Pois é. Como é que essa chamada esquerda brasileira permite que o cara... Eu vou te falar... Um cara com tanto nível intelectual... Eu vou te falar por que ele conseguiu chegar. Não é que ele é a coisa da vez, né? A coisa da vez em função de uma operação que a gente sabe, Lava Jato, não sei o que e tal, que começou a transformar. A Lava Jato é o seguinte, ó, aqueles procuradores, aquele Dallagnol tem que ir pra cadeia. Aquele cara tem que ir pra cadeia. Sabe por quê? Agora que eles estão descobrindo todas as merdas que esse povo fez, tudo que foi feito de errado, olha o que acontecia na Lava Jato. Você pega, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht foi diminuída em 20 vezes. Aí eu cito um caso parecido com a Odebrecht, que é da Siemens, na Alemanha. Sim. A Siemens se envolveu em propina no mundo inteiro, aí, em alguns países, sei o quê. Aí a Alemanha pegou a Siemens, né, que é alemã, e foi lá e fez o processo correto. Responsabilizou o CPF, né, as pessoas físicas que comandavam cargos, e a empresa continuou do mesmo tamanho. Aqui, gente... O que a Lava Jato fez com a Odebrecht e com outras empresas e com a indústria pesada de forma geral? Ela simplesmente acabou com essas empresas. Baseado em quê? Agora que o pano caiu, né? Agora que as coisas começaram a aparecer, dá para você... Primeira coisa que pouca gente pensa. Quem era o presidente dos Estados Unidos na época? Donald Trump. Há quanto tempo? Há 2 anos, praticamente. Então, o Trump é um dos financiadores dessa porcaria que foi apelidada aqui de Lava Jato. Ele é... Por que o Bolsonaro fez continência lá para os Estados Unidos? Por que o Bolsonaro estava endossando as merdas que o Trump estava fazendo lá, sem nem o Trump pedir? Porque o Trump esteve envolvido, o esquema dele esteve envolvido nessa eleição desse Bolsonaro aqui no Brasil, cara. Você está torcendo o Trump voltar, né? Agora o risco está aí, tá colocado de novo. Porque se esse cara voltar a presidência dos Estados Unidos, eu acho que ele não termina o mandato dele. Pela primeira vez... Você falou uma coisa no começo dessa conversa, que a direita no mundo inteiro, ela está crescendo muito, né? O Trump é uma ameaça e é um exemplo claro disso. Para ele ganhar não é difícil. Deixa eu te falar. O New York Times, quando terminou o governo do Trump, publicou uma matéria com quase 30 mil mentiras comprovadas que ele falou. 30 mil que ele falou durante os 4 anos de mandato dele. E de lá pra cá ele já mentiu, mas não sei quantas mil vezes. Mas ele fez escola no mundo todo, né? Aí o seguinte, é o que o Bolsonaro faz. Exatamente. Entendeu? Quando ele falou... idêntico, né? Quando ele falou que a eleição na Bahia, as urnas foram fechadas à meia-noite, só pra você ter uma ideia, tá no site do TSE, onde você quiser ver como é que fala? A apuração na Bahia terminou às 21 horas. A apuração. As urnas todas 18. fecharam às 18 horas. Você acha que esse estrume não sabia disso? Claro que ele sabia. Mas por que ele falou? Ele falou pelo motivo de sempre. Ele falou porque o público que acompanha ele é burro.
Mas se o Entendeu? Trump- se o Trump Não é nem mentiu mal 30 mil informado, não é vezes- burro, porque essa gente não tem. Cara, esses caras não raciocinam. Se o Trump mentiu 30 mil vezes, Bolsonaro vai mentir umas 25. Não, o Bolsonaro deve ter mentido o mesmo tanto ou mais. Você entendeu? Faz parte do discurso, né? Você plantar faz parte de uma estratégia, porque é assim, ó, quando o Lula faz isso também. Faz. Né? O Lula faz isso. sempre fez. Então assim, ó, não, eu tô falando pro meu público. Então eu posso dizer pro meu público. Aí muita gente vem e mete o cacete, fala, pô, mas como é que... Cara, isso é uma estratégia, cara. Entendeu? Não, primeiro eu digo pro meu público, o meu público consome como verdade, e depois, quando vierem pra cima de mim, eu falo, não é bem isso, é porque, sabe assim e tal, tava fora do contexto e tal. Mentir Todo mentir político, é uma estratégia hoje. eles fazem isso o tempo inteiro, o tempo todo. Agora, a direita consegue fazer isso de uma forma muito mais exacerbada. Cara, é mesmo. Cara... Eles Entendeu? conseguem muito. Cara, sabe por quê? Assim, a direita, a esquerda, ela é mais, digamos, mais elaborada, vamos dizer, né, e tal. Agora, a mentira da direita, ela é escrota, ela é tão escancarada. Por isso é que eu digo, falo, cara, não tem cabimento, só pode ser burrice. Até ontem eu estava acreditando que era falta de senso crítico. Entendeu? Mas de ontem pra cá, esse amigo meu falou, olha, não é burrice, eu tô quase acreditando que é burrice mesmo. Quando o PT brigava com o PSDB lá nos anos antes de Cristo, o PT começou a criar umas fake news contra alguns políticos do PSDB. Era coisa meio que inocente. A direita aprendeu isso. E levou e isso. Melhorou isso. Nossa, cara, vamos por exemplo, eu abro o YouTube. O tanto de canal de direita que o YouTube te oferece por dia. E todos com o mesmo discurso, eles estão batendo a esquerda em termos dessas mentiras, esses canais mentirosos. Tem vários da esquerda, mas os da direita tem cara, é impressionante. Centenas e centenas. É impressionante. Outra coisa que me chama muita atenção, principalmente no YouTube... O discurso desse não é ruim, não. Não. É gente de nível claro. bom. Pois é, mas aí vem aquela história, né? Assim, para bom entendedor, né? Por exemplo, o cara tá mentindo, você tá sabendo. Não, isso aí você tá distorcendo os fatos, irmão. Entendeu? Você está falando uma coisa que não é verdade. Por exemplo, o déficit público no Brasil agora do ano passado. Cara, o sujeito, no primeiro ano do governo Lula, o governo Bolsonaro deixou só de precatório, sei lá quantos bilhões. Mais aquele negócio da gasolina que transferiu para os estados e que é o governo que entrou, que no caso o Lula tinha que pagar, só isso já gerou um déficit de quase 200 bilhões. Ou seja, aí o sujeito, esses pseudo não, eles são desonestos mesmo, esses economistas que tramitam, que trafegam aí na direita, falando de déficit de uma forma mentirosa, porque o sujeito fala, não, tudo bem, ó, o déficit está 160 bilhões, mas desses 160 bilhões aqui, se eu for relacionar aqui o que foi deixado do governo anterior, não vai sobrar nem um bilhãozinho de déficit. Mas os caras não fazem isso. Eles falam assim, não, tá vendo aí, olha o governo, e não sei o que, esse déficit, não sei o que e tal. E aí, um bando de gente pelo Brasil, de direita, pessoas que, sabe, que não tem a menor ideia, não pesquisa nada, engole isso e sai repetindo isso na rua. E aí você fala assim, cara, mas... Essa é a repetição que queria os eleitores do Bolsonaro. É assim, ó, eu te vendo uma empresa, beleza? Te vendo uma empresa com uma dívida de, sei lá, de 1 milhão, beleza? Aí você compra a minha empresa. Ok. Um ano depois, o contador vai fazer as suas contas, né? E chega para você e fala assim, olha, é o seguinte, a empresa está 0 a 0, né? Ela está sem dívida, mas ela ainda tem um déficit aí de 100 mil reais. Que empresário incompetente você é, cara. Você deu 100 mil de prejuízo. Ou seja, não, eu não dei 100 mil de prejuízo. Eu faturei 900 mil e esses 900 mil abateram lá uma dívida de 1 milhão.
Eu ainda devo 100, mas esse ano eu faturei 900 mil. Vai explicar isso para essa gente. Aí o cara fala assim, mas como assim? Cara, é um raciocínio simples que qualquer burro, entendeu? De nascença, sabe entender. Mas não adianta, meu amigo. Quando o trem é ideológico, o sujeito, aquilo entra na cabeça dele, não sai nem por decreto. Entendeu? Mas é essa direita que está... mas é todo dia. Todas as prefeituras. Exatamente. Né? Não vamos longe, não. A grande maioria das prefeituras está na mão desse pessoal. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente corre. Assim, para mim, tanto faz. Para mim, Caiado e Bolsonaro, a mesma coisa. Assim, a gente corre esse Bolsonaro fazer Anápolis, Goiânia e já imaginou? E Aparecida. Bolsonaro prefeito de Goiânia. Fazer. Se o Caiado perder nessa cidade, ele está com a. Tá enrolado. Tá enrolado. Agora, deixa eu te falar. Outra coisa importante, muito importante. A quantidade de pastores que foram eleita no país. Sim. para muita gente. Para câmaras de vereadores, prefeituras, assembleias estaduais, Câmara Federal e Senado. Tem lá um jumento bebum chamado. Como é que é o nome daquele sujeito? Magno Malta. Jumento bebum. Entendeu? Presta bem atenção. E ele fala bem. Claro, lógico, ele tem retórica. O discurso dele é bom. Agora, deixa eu te contar. Olha, de 2018 para cá, né? O discurso mais poderoso que elegeu a maioria dessas pessoas. Ideologia de gênero. Tem coisa mais mentirosa, mais fantasiosa, mais inexistente do que ideologia de gênero? O que é isso? Esse sujeito... Mas nós somos um país de gente, assim, um cristianismo meio esquisito e acredita muito nisso, sabe? Cara, olha só. Vai ter um banheiro pra transmijar. É assim, ó, eles pegaram... isso começou lá no Vaticano, sabia? Naquela galera que hoje descende lá da Inquisição. Eu não me lembro como é que chama esse grupo e tal, mas a primeira vez que esse termo foi cravado foi por esse povo lá na Igreja Católica. Aí um argentino, que agora eu não me lembro o nome dele, pegou isso, fez, aconteceu, pacotou e soltou, né? Uhum. E aí pegou esse troço de ideologia de gênero. Quando, na verdade, a grande discussão que já vem de alguns anos para cá é sobre a identidade de gênero. Identidade, e por que a identidade de gênero tem que ser discutida? Pensa bem. E outra coisa, onde a identidade de gênero é discutida, ela é discutida em vários âmbitos. Por exemplo, no âmbito civil, no âmbito da medicina, da economia, em vários âmbitos. São equipes multidisciplinares discutindo sobre ideologia, identidade de gênero. Por quê? Ora, hoje você tem uma sociedade composta de gêneros. Certo? Você tem não sei quantos gêneros. Como é que a gente vai fazer, o que vai estruturar essa sociedade? Do ponto de vista, por exemplo, civil. Como é que vai ser? As pessoas do mesmo sexo que tiverem uma união, essa união vai poder ser registrada? O que essa gente acumular durante uma vivência lá de 20, eles vão ter direito a isso? A família não vai poder tomar tudo daquele que sobreviveu? Uhum. Como é que é isso? Ou seja, um monte de critérios, um monte de coisas que precisa ser estudado cientificamente para você criar condições para que todos esses gêneros possam conviver em harmonia, paz e amor na sociedade. Isso é o estudo da identidade do gênero. Aí vem esse filho da puta e muda esse contexto para ideologia de gênero e coloca nesse arcabouço aí, coloca nesse viés, nessa ideologia, só só até o que envergonha o capeta. Porque vão transformar sua filha em homem, vão transformar sua criança em mulher, vão não sei o quê, vão fazer isso, vão fazer aquilo, banheiro, não sei das quantas.
essa proposta, isso colocado pelos evangélicos amedrontou de tal forma a sociedade que um bando de picaretas, desonestos, vagabundos... Que se rendeu voto de rede até hoje, né? Foi eleito, entendeu? Então, ou seja, você nunca vai ver um pastor sério, né? Que hoje, que você falou, tem muitos pastores jovens aí, gente comandando, né, pequenas igrejas e tal, que assim, que são merecedores de todo o respeito, porque são boas pessoas mesmo. Você não vê essas pessoas falarem sobre isso de jeito nenhum. E quando falam, eles explicam o que é o que, entendeu? E o motivo dessa gente ter feito isso. Então, cara... Sabe o que eu acho? Você é um cara que trabalha com comunicação há 200 mil anos, eu também, muito menos que você, mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é que a imprensa sempre se vendeu. A imprensa brasileira, no geral, ela vive às custas de dinheiro de governo. Então, assim, o discurso dela não é o discurso que a população precisa ouvir. Não é o discurso que acrescenta. A imprensa tem o poder de diminuir um pouquinho essa palhaçada toda que essa chamada direita evangélica criou. Mas não faz a menor questão. Por exemplo, o Rogério ficou 4 anos na prefeitura sendo elogiado pela imprensa goiana. O Caiado está aí há 6 anos sendo elogiado pela imprensa goiana. Pô, não é possível que eles são o supra-sumo do máximo. Não é possível que eles não errem nunca. Sabe? Não tem questionamento. Não, tem as redes sociais. Agora tem os jornalistas que postam. Aí vai precisar postar uma matéria de polícia do Caiado que prendeu não sei o quê. Você vai dar @Gracinha Caiado, @Ronaldo Caiado, 20 a 30 policiais. Pra que isso? Essa vaidade exacerbada do poder que a imprensa faz questão de engordar diariamente, acho que ajuda a fabricar isso. Ajuda a não esclarecer a gente. Por exemplo, eu sou um cara que acredita na ideologia de gênero, vamos dizer assim. Mas ninguém me esclarece, a imprensa não me esclarece, não faz a menor questão de esclarecer. Porque ela está ganhando dinheiro. Isso eu acho podre. Sabe? Assim, estou falando como um cara que trabalhou 30 anos em imprensa. Que está nisso a vida inteira, né? Ou quase a vida inteira. Brandão, quando eu convido alguém para vir aqui, ou quando a Carla convida, né? E a Carla está fazendo esse trabalho magistralmente. Tem que mandar um beijo pra Carlinha, que ela é minha chefe. Aí é o seguinte, aí eu costumo dizer assim, escuta, quando você ficou sabendo que, né, quando você aceitou o convite e tal, não sei o quê, e você estava vindo para cá, você disse, nossa, tomara que o Leal me pergunte isso, ou tomara que o Leal aborde tal assunto assim, porque eu queria falar sobre isso. E aí? Você sabe que eu nunca penso isso, porque eu acho que a pessoa que está lá, ela se preparou de alguma maneira para fazer as perguntas delas. E geralmente quem faz podcast sempre são pessoas que estão no mercado há muito tempo. Mas se você quiser me perguntar como é que é da cultura em Goiás e em Goiânia, eu acho bom. Então vamos lá. Vamos lá. Então, você já fez a pergunta. Eu acho que a gente está num instante de muita vaidade. Sabe assim, antigamente os dirigentes culturais, eles tinham uma coisa chamada ação cultural. Então, o importante era a ação. Aí você criava atividades pelo estado todo. Hoje você tem as leis de incentivo, que você passa um bordado na boca dos artistas, e a gente tem que deixar claro uma coisa, depois que criaram as leis de incentivo, a qualidade musical, literária, de teatro, de artes cênicas gerais, de dança, caiu demais. Caiu. Os espetáculos caíram de uma maneira grandiosíssima. Você vai num teatro hoje para assistir qualquer cantor, qualquer cantora que você quiser. Eles fazem um playlist de Spotify, playlist de YouTube. Quer dizer, são músicas já conhecidas. Zé Cabaleiro, não sei o que. Sabe? Outro dia eu fui num Martins Sererê ver um espetáculo de um garoto chamado Manso, Fernando Manso. E ele fez um show, cobrou R$50 de ingresso, coisa que não usa mais. Lotou o teatro, aquele teatro aberto do Itaquá. O público cantou com ele todas as músicas inéditas e autorais que ele cantou. Quer dizer, eu achei isso de uma valentia e de uma diferença na cidade de Goiânia. Você está dizendo que o público que estava lá cantou as inéditas dele? Todas as músicas dele. Sabia tudo. Quer dizer, então, isso não existe mais. Quer dizer, a lei, eu te dou R$200 mil para você fazer 5 shows. Você está bem pago, mano? Você está bem pago. Aí eu faço de qualquer jeito. Sabe?
tecnicamente perfeito, com instrumentistas foda, mas com um repertório meia boca. Sabe, sem muito desse. As peças de teatro são muito ruins. Então, assim, eu acho que o governo Caiado, por exemplo, ele só investiu em lei de incentivo. Não tem um projeto que o Caiado criou. Ele continua fomentando o FICA do Marconi, o Canta Primavera do Marconi e o Tempo do Marconi, fazendo de maneira ruim. Por exemplo, o FICA virou um festival interno de Goiás Velho, sabe? Ficou muito chato. Por que não faz um projeto de circulação em cidades? Eu viajo com você, sabe, um grupo de dança e um de música. O de dança abre, o de música fecha. Mas eu levo 2 escritores para lançar na biblioteca da cidade os livros dele. Eu levo um artista plástico para fazer uma exposição. O Caiado não criou um projeto. Você está dizendo que isso que você está propondo não com a lei, não com a lei de incentivo. Não, eu acho que... Isso com um projeto mesmo de trabalho, de ação. A ação cultural é que precisava voltar. Entendi. Por exemplo, o governo do Rogério, na prefeitura de Goiânia, ela fez questão de fazer tudo ao contrário. Desviar dinheiro e etc. Isso é público. Isso é público. Vaidade. Não tem mais ação. Então eu acho que a cultura está perdendo muita qualidade porque está faltando ação por parte dos dirigentes. Sabe, é um punhado de gente que não é do ramo. Na sua opinião, as secretarias de cultura deveriam propor ações culturais que funcionassem assim como você falou e chamar a gente e não priorizassem tanto as leis de incentivo. Não prioriza as leis, mas a lei não tem que ser o único projeto do governo. Entendi. Entendeu? Entendi. Mesmo porque você é o secretário de cultura. Quando você está lá, 12 milhões liberou para a lei tal. No outro dia está tudo captado. Aí eu sou um artista jovem, para captar é difícil, eu não faço parte daquele grupo que já estava ali, ó, na bica para pegar o dinheiro. Entendeu? Quer dizer, tudo isso são os conchavos. Aí você pega... Tem um quê de política nisso? Tem muito. Os chegados, né? Então, assim, isso eu acho esquisito. Eu sou um cara antigo, podia estar entrando nessa coisa. Todo ano eu vou lá e aprovo um projeto, sabe? Usando o meu nome. Não quero fazer isso. Acho que tem que respeitar quem está começando aí, dar dinheiro para esse povo, sabe? Para quem está ralando para fazer uma pecinha de teatro, para fazer um show de música, gente de 20, 22, 25 anos. Eu acho que falta isso, sabe? Em Goiânia e em Goiás. Você, tem um secretário de cultura que passou por Goiânia e por Goiás, que é o Kleber Adorno, que fez um trabalho muito criticado, mas pelo menos era do ramo. E tudo que existe em Goiânia de ação cultural foi ele que criou. E alguma coisa no estado. Quer dizer, está faltando ação. Sabe? O FICA, um festival que quando foi criado, você lembra, era um festival internacional de cinema. Hoje é um festival que reúne nós aqui. Sabe? Perdeu a força. Então, assim, parece que há um desinteresse. Fico muito mais na minha vaidade de ir lá aparecer. E o mais engraçado é o seguinte, né? Não tem aí uma dificuldade política para fazer isso. Não tem dinheiro. Hoje tem muito dinheiro. Não dá para entender. Então, se acontece isso que você está dizendo, não dá para entender. Porque não tem que dificuldade teria. O governo federal tem 2 leis. A lei Paulo Gustavo Eliódio Blanc dá 3 bilhões por ano. Cada uma dá 6 bilhões para o Brasil todo. 6 bilhões? Bilhões por ano para o Brasil todo. Para Goiás chega a 60 milhões. Para Goiânia chega a 11 milhões. Então são 70 milhões. De cada lei. Então se multiplica por 2. 140 milhões. Então assim, mas cadê esse dinheiro? E essa ação que você está propondo, ela poderia estar enquadrada numa lei dessa. Sim. Ou com verba do próprio governo. Então não usa essa lei para privilegiar paniguados, certo? Ou para desviar dinheiro. Usa a lei é um dinheiro federal, mano. Não é um dinheiro que sabe, arrecadou do Estado, não. É um dinheiro federal. Passa isso para as pessoas de maneira correta. O MINC tem um escritório em Goiânia, o Ministério da Cultura. Não fiscaliza isso. Precisava fiscalizar. Os desvios que aconteceram na última edição, nesse ano, da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, no município de Goiânia, foram gritantes. Cadê o MINC? Cadê a Margarete Menezes com os assessores dela? Quer dizer, ninguém fiscalizou e tal, e fica por isso mesmo. Fica por isso.
Então, acho assim, nós estamos passando por um instante muito triste, que a vaidade está maior do que a ação cultural. Isso é muito ruim. Chega a conversar. Tomara que o que você acabou de dizer aqui, Brandão, possa ser um gatilho para uma discussão maior. Porque, por exemplo, eu vejo assim com muito bons olhos, como uma excelente ideia, esse tipo de ação que você propôs, e não vejo dificuldade política em isso virar um dia a dia. Ué. Não tem dificuldade nenhuma. Porque se você fica restrito a endossar projetos usando verbas de lei, né, de incentivo, se é só isso aí, tem algum problema. Nada contra jogar o dinheiro no mercado. Com esse dinheiro aí... Aliás, artistas... o dinheiro foi feito foi para isso. Agora, é óbvio que esses projetos precisam ser bem avaliados, né? Porque senão vira festa, né? Assim, facilitar a captação por parte de todo mundo, não por parte só dos amigos. Né? Pelo menos assim, dos amigos do de rei. se esperar, né, que as regras sejam cumpridas. Antigamente, a questão de 6, 8 anos atrás, existe uma comissão que julga esses projetos. A comissão terminava o julgamento, nunca secretário nenhum, eu fiz parte de várias comissões, secretário nenhum deu palpite. Tem essa tal pessoa... Você já fez parte desse tipo de comissão? Nunca nenhum secretário de Estado ou do município mandou um bilhetinho, aprova tal pessoa, é amigo do governador. Nunca mandou. Hoje, o resultado vai para a mesa do secretário de Cultura e ele chama a pessoa para discutir. Ué, alguma coisa está errada, não tá? Se eu chamo você para discutir, eu posso te pedir 30% de propina. Você vai pegar 200, me passa 30 de volta. Correto? Facilita. Então, assim, eu acho que está faltando mesmo um pouco mais de cuidado com o dinheiro com o dinheiro que é público. Sabe? Não é um dinheiro que caiu do céu, não, é público. Você está dizendo que não tem a transparência que deveria. Não tem mesmo, sabe? Não tem. O Badão velho enjoado, sabe? Não, mas sou mesmo. A minha surpresa com você é zero. Claro, sou enjoado mesmo. Quem te conhece sabe que você sempre pautou pelo que você pensa realmente. Surpresa mas zero. Eu não vejo muito pelo contrário. Eu não vejo muita esperança para Goiânia e Goiás na área de cultura nos últimos. Os dois próximos prefeitos de Goiânia, os dois que eu falo, os dois próximos, o Fred e o Babel, para mim não tem nada de novo dos dois. Não tem nada. Os dois não entendem disso. Vão se cercar de gente ruim. Mas deixa eu te falar. Aí, nesse caso, nós temos hoje uma ferramenta que a gente não tinha antes, que é a internet. Você acha que um Mabel eleito, por exemplo, você acha que ele vai ter a petulância de prejudicar a cultura? Sim. Eu acho que tem a facilidade muito grande. Porque eu chamo... Eu vou chamar o Brandão aqui, para ser meu assessor. Aí o Brandão cuida de passar um mel na boca das pessoas e eu vou fazendo minhas coisas. É muito fácil. Hoje nós temos vários executivos da área de cultura que aceitam qualquer cargo. Só poder, sabe, fazer tomara assim, eu sou nesse ponto aí, eu sou um pouco mais assim, um pouco mais positivo, vamos dizer assim, né? Eu acredito que hoje a internet tem um poder de fogo capaz de barrar certos políticos antigos, gente que acha que vira dono, né? Gente que acha que mandato não acaba. Você entendeu? Eu quero manter meu réu primário e não tenho advogado, então eu vou me omitir de contar umas coisas pra você aqui, mas depois eu te conto. Bom, então é isso. Cultura em Goiás e Goiânia, na sua opinião, falta ação. E você não vê... E sobra vaidade. E você não vê um futuro assim... não vejo, de mudança. O governo Caiado você vai ser é muito ruim. Você será surpreendido se isso acontecer. Com certeza. Se acontecer alguma coisa de boa, eu vou ficar surpreso e feliz. Talvez daqui a um ano, mais ou menos, depois que quem ganhar, né? Daqui a um ano, eu te chamo aqui de novo. Não vai brigar. E você chega aqui e fala assim: não, Léo, graças a Deus eu estava errado. Deus deu certo. Eu estava equivocado. Boas surpresas surgiram. Ou então, Brandão, respira.
Entendeu? Respira. Toma. Ó, já deixei aí um atenolol aí prontinho pra você com um copo d'água. Entendeu? Você continuou sendo advogado, então. Mas é isso. Cara, foi um prazer enorme estar aqui com você, bater esse papo. E eu acho que a gente vai ter que conversar outras vezes, viu? Porque essas bolas que você levantou aí, a gente precisa fiscalizar, ué. Entendeu? Precisa fiscalizar, né? Eu sou até de depois chamar mais alguém aqui nessa praia aí que tem feito, né, que tá participando e tal, pra ver o que essas pessoas pensam também, ou de repente fazer com duas ou três pessoas aqui, pra gente ter um contraditório aqui acontecendo na hora. Isso é bom, né? O contraditório é bom. Então, entendeu? Mas no mais, cara, assim... Hoje gravando num dia diferente, né? Porque normalmente a gente faz na terça e hoje é sábado. Mas enfim, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter disponibilizado esse tempo pra gente. E você é um cara do caralho, que isso seja dito, né? Conheço as suas posições, sei que você é um sujeito honesto e foi um prazer conversar com você, mano. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado, bom te ver. Bom te ver na ativa aqui. Bonito seu estúdio, legal mesmo. E Rodrigo, por favor, edita minha. Eu falo besteira demais, mano. Pode vai cortando. Não vai ter nenhuma edição, zero. Por favor, mano. Zero de edição. Aliás, por favor. É uma característica nossa. Aqui a gente só tira quando a pessoa, assim, por engano, fala uma bobagem que não deve, que se você fala assim, você falou isso, não falei, mas você falou, como já aconteceu aqui 2 vezes com 2 pessoas e a gente tirou, porque estava claro. Não, é porque eu falo besteira demais, às vezes atrapalha o programa. Não atrapalha não. Pode editar. Já leu os quadros ali em cima? Olha lá, ó. É do caralho, foda-se. Tá vendo? Não, Rodrigo, cuida de mim aí. Pois é. Mas é isso. Então, você que esteve acompanhando mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo, de novo, obrigado. Você pode compartilhar, você pode dar o like aí, né? Você pode comentar, né? Comentar é muito importante. Se você concorda com o que eu falei ou com o que o Brandão falou, coloca aí. Se você discorda, coloca aí. Entendeu? A gente tem que fazer esse troço movimentar e tal, né? E com o seu comentário ajuda esse negócio. É o contraditório ou não, né? Mas ajuda demais, tá bom? Então, até a próxima. Falou?